Olá, está no ar o nosso Boletim de Notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. O Ministério da Saúde admitiu em documentos enviados à CPI da Covid essa semana que medicamentos que compõem o chamado kit Covid, amplamente defendido pelo presidente, são ineficazes contra o coronavírus. Os documentos declaram que os medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo, portanto, ser utilizados. Entre eles estão hidroxicloroquina ou cloroquina, ivermectina, azitromicina, lopinavir, ritonavir, colchicina e plasma convalescente, além também do coquetel Casirivimab. E tem mais vacinas chegando ao Brasil, viu? Até o fim deste mês serão entregues mais 40 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações. Em agosto, outras 60 milhões de doses devem chegar. Vamos ver. O Brasil conseguiu antecipar a chegada de 8 milhões e 800 mil imunizantes da Janssen e da Pfizer para julho. A informação é do ministro da Saúde, que em audiência na Câmara dos Deputados lembrou que só para este mês o Programa Nacional de Imunizações vai entregar 40 milhões de doses, em agosto outras 60 milhões. Acelerar a campanha de vacinação é a chave para conter o caráter pandêmico dessa doença. Só nesta quarta-feira foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações 800 mil doses da Coronavac e quase 925 mil da Pfizer. O governo vai enviar ainda, nas próximas 48 horas, aos estados e ao Distrito Federal, 4 milhões de doses da AstraZeneca para reforçar a imunização de pessoas que moram em regiões de fronteira. E para incentivar a vacinação, Marcelo Queiroga, que é médico, vacinou no Distrito Federal os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Os resultados vocês já veem, né? Diminuição do número de casos, menor pressão sobre o sistema hospitalar e a redução dos óbitos. É isso, vacina sim e o mais rápido possível, né? Bom, agora a notícia boa, foram registradas queda na incidência de casos novos, da mortalidade por Covid-19 e tendência de redução da ocupação de leitos de UTI em todo o país. Os dados fazem parte de um boletim publicado nesta quarta-feira pela Fiocruz sobre o momento da pandemia de Covid no Brasil. A reportagem é da agência France Press. Nenhuma unidade da federação está com mais de 90% dos leitos de UTI Covid para adultos no SUS ocupados. O dado consta no boletim observatório divulgado pela Fiocruz nesta quarta-feira. Segundo os pesquisadores, o alinhamento entre as tendências de queda da incidência de casos novos e da mortalidade, bem como a tendência da redução da ocupação de leitos de UTI, mostra como a vacinação tem feito diferença. Apenas Santa Catarina, Goiás, Paraná e o Distrito Federal seguem em zona de alerta crítico, com mais de 80% dos leitos ocupados. A maior parte do país está na zona de alerta intermediário, com taxas entre 60% e 80%. 7 estados estão na zona de alerta baixo, com menos de 60%. O Ministério da Saúde contabiliza 117.292.828 doses aplicadas no país e mais de 31,6 milhões de pessoas imunizadas com a segunda ou dose única. A pasta registra um total de 537.394 vidas perdidas e 19.209.729 contágios por Covid desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram somadas mais 1.556 mortes e 57.736 novos casos da doença. Muito boa notícia. Bom, a gente continua falando de vacina. A Agência Europeia de Medicamentos divulgou nesta quarta-feira que aplicar 2 doses de algumas das vacinas anti-Covid aprovadas é crucial para ter proteção contra a variante Delta. Veja só. A Agência Europeia de Medicamentos, conhecida pela sigla EMA, afirmou que aplicar 2 doses de algumas das vacinas anti-Covid aprovadas na União Europeia é crucial para ter proteção contra a muito contagiosa variante Delta. Segundo a agência, evidências preliminares sugerem que é necessário ter a segunda dose de uma vacina contra a Covid de 2 doses para fornecer proteção adequada. A variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está se propagando muito rapidamente na Europa e constituirá 90% dos casos de Covid-19 no continente no final do verão na região.
Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, em 10 países da União Europeia, cerca de 30% ou mais das pessoas maiores de 80 anos não completaram o programa de vacinação recomendado. A variante Delta poderia prejudicar seriamente os esforços de controle da pandemia, acrescentou a EMA. Covid não é brincadeira e está aí a importância, de completar o plano vacinal. Bom, em Santos, no litoral de São Paulo, um homem foi condenado a 10 meses de detenção por infração de medida sanitária, falsa identidade e desacato. Ele estava caminhando sem máscara quando foi abordado por guardas municipais. O homem mostrou a máscara como se fosse colocá-la, mas continuou caminhando. Ele foi abordado novamente, apresentou um nome falso, ofendeu os policiais e ainda tentou fugir. Veja só. De acordo com a sentença, a pena foi fixada em regime inicial aberto e pagamento de multa, mas foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas durante 10 meses. Segundo o juiz, o acusado descumpriu deliberadamente e sem justificativa o decreto local que determina o uso de máscara durante a pandemia. O juiz reforçou que o decreto segue o entendimento que prevalece na comunidade científica. Cabe recurso dessa decisão. Mais um caso de desacato à ordem policial relativo ao uso de máscara aí na Orla de Santos, Bom, ainda que a vacinação esteja avançando em todo o país, a testagem para os novos casos do coronavírus ainda é essencial. Em Rio Claro, interior de São Paulo, a prefeitura instalou postos volantes pela cidade. Tudo isso para ajudar a identificar novas infecções e prevenir o avanço do contágio. Dona Rosinete já foi assintomática da Covid-19 por 2 vezes. E a contaminação pelo vírus a impediu de tomar a vacina. Por isso, ela decidiu confirmar se ainda estava com a doença. Saber se eu estou curada para mim tomar a vacina. Porque eu não tomei nenhuma vacina ainda por causa da doença. Já o caso de coronavírus na família fez Guilherme ter dúvida se também foi infectado. A minha mãe está com suspeita, que ela teve que ficar no hospital com a minha avó, então eu vim para ter certeza que eu não estou com nada, O posto volante da Prefeitura de Rio Claro é a oportunidade para que muitas pessoas verifiquem se estão ou se já tiveram a Covid-19. Nesse momento, são os pacientes acima de 18 anos que não estão com nenhum sintoma, estão assintomáticos, e que não foram vacinados. O exame é gratuito. Para saber o resultado, basta colher uma amostra de sangue do dedo e aguardar 15 minutos. Pronto, com o resultado em mãos, as equipes orientam o que fazer. Positivo IgM nós não tivemos nenhum ainda. Os 3 foram IgG positivos. Então a orientação é só avisar que em algum momento eles entrarem em contato com a doença. Agora, se for IgM positivo, aí a orientação é procurar uma unidade básica de saúde de referência mais próximo da sua casa, E já o isolamento, Porque a gente não sabe se a pessoa ainda está transmitindo. Além de tranquilizar a população, os dados também são importantes para a cidade. Com eles, vai ser possível saber como a doença está agindo e servir de base para novas ações. A gente está pegando os dados, aonde mora, o bairro. Então, depois a gente consegue mapear, aonde tem mais casos. Em cerca de 100 testes realizados no primeiro dia, foram registrados 4 positivos. Destes, 3 já tiveram contato com o vírus e não têm mais a doença. Mas quando aparece o status de não reagente, a tranquilidade transparece no rosto. Deu negativo, Agora dá uma tranquilidade no coração de saber que eu não vou ficar doente e não vou passar para ninguém também, Agora vai poder tomar vacina? Agora a gente fala de mercado de trabalho, o faturamento do e-commerce. A compra e venda de produtos pela internet cresceu 41% durante a pandemia, o que resultou no aumento da demanda por entregadores autônomos dessas mercadorias. Reportagem Rede Minas. Tudo separado e com ordem para chegar na casa do cliente o quanto antes. No depósito da loja, a equipe de jovens embala e confere com atenção os pedidos feitos horas antes pela internet. A estratégia da rede nacional para atender a demanda crescente pelo e-commerce foi montar mini-centros de distribuição em cada loja e descentralizar o despacho. Só nesta unidade em Belo Horizonte foram mais de 16 mil pedidos em 2021, recorde de toda a rede. E para completar o elo, entra a figura do entregador.
um autônomo que é cadastrado em um aplicativo de entregas. Com o carro próprio, ele faz chegar as encomendas na região próxima da loja. O serviço foi a salvação para fugir do desemprego. Está ajudando muito, né? Com essa pandemia aí, a gente estava desempregado, então está ajudando bastante. Nesta loja aqui da capital, 30% de toda a mercadoria é vendida pela internet e o cliente recebe no conforto do lar. E para que chegue rápido, essa loja conta com uma plataforma que tem mais de 13 mil entregadores autônomos cadastrados. Para a rede de varejo, o serviço de entregadores de encomendas só tem vantagens, com sensível diminuição do tempo de envio do produto aos clientes. Pelo tempo usado, né? E não mais pelo dia inteiro para fixar aquela pessoa. Então, isso é vantajoso para os dois lados. Né? É vantajoso para a gente que está ofertando a carga e não paga mais pela diária inteira. E é vantajoso para o autônomo, que é mais uma atividade que ele pode ser remunerado no dia, dentre as outras que ele pode fazer em outras plataformas. O cadastro para novos parceiros é feito sem burocracia pelos sites dos aplicativos. O pagamento é geralmente por rota. Para a advogada trabalhista, essa uberização está cheia de precarizações. O autônomo precisa se resguardar, principalmente por conta da responsabilidade de carregar um bem. O mais interessante, que eu acredito, é que seja constituído um CNPJ para que a pessoa consiga realizar o seguro da carga e o seguro do veículo. Ou então, uma ótima opção também é a associação em cooperativas. Dessa forma, a pessoa fica assegurada em determinado valor e sempre observar se o volume de produtos que ela está carregando está no limite do seguro também. Você também vai poder contribuir para a Previdência, estando assegurado, principalmente com o MEI, que você paga um percentual extremamente inferior ao contribuinte individual, estando assegurado minimamente dos riscos do processo. É serviço importantíssimo desses entregadores, não só para a população, mas também para o comércio, né? O nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue, é claro, muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro, se possível, fique em casa.